Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo bloco de resolução das questões do segundo simulado autoral de 2023. Vamos lá, então? Até assim, enquanto tu abre a prova, então, enquanto do que tu falou no começo do primeiro bloco, sobre ficar mais fácil de quem está nos assistindo achar a questão que quer, isso é outra coisa que, por mais que a gente fique falando bastante aqui, quando abre para mais, 30 pessoas poderem falar, com certeza a coisa se estende, né? E Sim. Principalmente em questões complicadas, né? Imagine você que está assistindo, nas questões mais difíceis ali que teve no primeiro bloco. Se tivesse mais 30 ali, cada um para tirar sua dúvida. É legal, mas a disponibilidade para isso é que é difícil de achar, né? E também do ponto de vista prático, para quem está assistindo, a pessoa Claro. que assiste e daqui a pouco vem muita dúvida, confunde. Às vezes é melhor uma explicação que feche a discussão, em vez de abrir, né? E para isso a gente tem vários plantões ao vivo para dar espaço para quem tiver disponibilidade de estar lá no plantão e poder abrir, a gente está à disposição. Mas aqui a ideia é resolver, né? Então vamos lá, questão 16, claramente uma questão da habilidade 27, né? O uso da norma padrão. E o próprio, quando a gente tem intimidade com a prova, o próprio título já ajuda, né? Quando você corrige alguém, a pessoa geralmente se sente mais constrangida do que ajudada. E aí o texto vai explicando que quando alguém vem com a norma gramatical e simplesmente corrige uma pessoa, achando, né, acreditando que existem de fato formas de uso linguístico melhores que outra, uma coisa é a gente entender que a sociedade, né, atribui esse valor, outra coisa é acreditar que cientificamente existe esse valor, e não existe, né? Então o uso da norma padrão revela uma suposto talvez deixaria a alternativa mais técnica, né? Mas aqui eu acho que eu deixei a alternativa um pouco mais fácil, uma falsa superioridade, tá? Inclusive, né, tá, aqui também, ó, sempre que eu vejo gente corrigindo alguém na frente dos outros, ou postando terrorismo em relação aos erros de linguagem no Facebook entre aspas, né, porque pensando hoje em dia, a gente já fala já em várias redes sociais e daqui vários anos que alguém vai estar vendo essa resolução, enfim, Facebook é visto, sei lá, como pré-história. Só consigo enxergar uma pessoa tentando se autoafirmar e diminuir o outro, né? Então ela é supostamente superior. Beleza? Então, talvez alguém poderia marcar a letra B de bola, que seria interpretação. A gente projeta sobre o uso da norma padrão aquilo que a gente ouviu, talvez, em outros contextos da vida, né? Quem domina a norma padrão é mais intelectual. E isso não é exatamente uma verdade, né? Não é exatamente uma verdade. Eu acho que achei essa questão maravilhosa, né? Porque ela revela, eu só, assim, aí, claro, né? Falando do texto, né? Coloca ali, alimentar as carências do próprio ego. Eu acho que se a gente tirar um pouco essa coisa do eu querendo se sobrepor, ou da falsa superioridade, não é questão de uma pessoa, mas é questão de uma classe. É a questão de uma marcação de classe, de uma marcação social, de eu pertenço a quem fala assim e eu estou mostrando para os outros que eu falo assim. É uma marcação de classe. O Barthes colocava isso, né? De que a língua te obriga a colocar as coisas. A gente pode pegar o próprio Bakhtin, que fala que a língua é o palco da luta de classes, né? Incluindo até uma pessoa que talvez não seja rica para se colocar naquilo ali, para tentar se sobrepor ou se encaixar numa classe que não é a dela, começa a falar direito, começa a falar com todos os S's e R's possíveis, né? Maravilha. A questão é classe. Isso eu respondi num comentário essa semana, tá? Falei, norma padrão não é situação, não é contexto, tá? É classe, é isso. Perfeito. Sensacional. Maravilha. Vamos lá, questão 17. 17 a gente tem um texto bem grande, assim, um texto até um pouco engraçado, né? O final ali, quando fala, o sujeito vai, pede capivara, termidor, prova um pedacinho para contar pros amigos e joga o resto fora. Não dá mais para Diadorim, né? Esse final aí, pelo menos só destacar esse pedacinho do texto, bota ali nas alternativas pra gente ir direto ali, Felipe. Habilidade 15, tá? Data no enunciado, muito importante, tá? E ainda mais, tipos e situações que espelham o Brasil daquela década. Fragmento narrador delineia esse contexto centrado no quê? Processo de urbanização. Anos 70, principalmente segunda metade dos anos 70,
processo muito forte de urbanização, uma coisa, né? Fala, os jacarés do Pantanal viraram bolsa e tal e coisa. Acho que é isso que está sendo colocado ali nesse discurso bastante caótico de um suposto autor de livros, né, que é quem está dando uma entrevista. Só para comentar as alternativas, tá? Alinhamento à linha do tempo, tá? Tem nada a ver, só a coisa do não dá mais para Diadorim, o cara mostra que ele, mesmo que ele esteja em outro período, ele não está alinhado com aquilo, não é a literatura dele, tá? C, admiração pelos autores do passado, também não, fala, não tem nada a ver com Guimarães Rosa, destaque as culturas locais, tá literalmente desprezando o regionalismo, né? E aí, elogio a urbanização. Elogio é complicado, não é porque o cara se alinha com aquele mundo que ele tá dizendo que esse mundo é maravilhoso. Claramente ali, tá descrevendo uma situação tenebrosa, né? Chaminé soltando grossos rolos negros de fumaça no ar, estamos matando todos os bichos, nem tatu aguenta. Muito boas expressões. Muito bom. Sim, a letra E seria uma parada mais futurista, assim, né? Grandes e maravilhosas máquinas, né? Daí não. E daí é o clássico, né? Para ser a letra E teria que ser outro texto. E daí, se fosse outro texto, teria que ser outra questão. Pois é, isso é a dica pro nosso aluno aí, pra nossa aluna, que sempre tem alguém para fazer uma pergunta. Tá ficando cada vez mais raro, mas sempre tem. Se a alternativa C dissesse tal coisa, daí não seria alternativa C, né, cara? Aí seria outra, como assim, se? Não existe isso. Alguém faz isso em matemática? Se tivesse ali um 3 no lugar daquele 18, a minha conta estaria certa? O que é isso, cara? Como é que raciocínio é isso? Não é isso que tu quer mudar. Tu quer mudar o mundo pra tu achar que tu tá certo. Tu não quer admitir, eu errei, e é porque que eu errei. Esse é o caminho mais legal. O que me fez errar, né? Não assim, como é que poderia mudar tudo aqui pra gente poder dizer que eu tô certo? Não, né? Que princípio lógico é esse? Pelo amor de Deus. Muito bem. Se não tivesse 118 pessoas na minha frente, eu estaria aprovado? Que isso, cara? Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Muito bem. Questão 18. Vamos lá. Questão 18. Essa aqui já é exige um saber estético ali, uma percepção mais específica ali. Tranquilo ali o poema. Eu até... Essa aqui, que eu acho que talvez seja a questão mais difícil... vai ali no enunciado, Felipe, por favor. Nesse poema de Cecília Meirelles, a singularidade da expressão lírica manifesta-se o enunciado padrão genérico, tá, de habilidade 16, singularidade da expressão lírica. É tipo assim, a gente pode ler de uma forma exagerada, tipo, qual é a coisa mais única, tipo, qual que é o floco de neve desse poema que torna ele o mais único entre todos, ou simplesmente uma característica desse poema. É isso. É uma característica desse poema. Qual é uma característica desse poema que a gente vê? Pode ler uma estrofezinha só, dependendo, Felipe. Vamos lá. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes. Recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes, pensão para toda a vida, perdão para quando deves, comenda pro pescoço, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Sim, ó. Quem veio tirar essa dúvida comigo nas 2 últimas semanas, todo mundo disse que viu que rimava. Tá claro que rima, tá? E é aí que a gente vai ficar, dá uma olhadinha ali. Repetição de vogais nos versos que apresentam rima. Bom, para rimar tem que repetir, né? Olha B, rimas com correspondências perfeitas de sons. As outras estão todas erradas, tá? Então vou comentar elas rapidinho porque a questão é entre a A e a B. O problema, a querela, o entrevero. Denúncia de corrupção na história brasileira. É muito amplo. E primeiro não é corrupção, né? Não tem corrupção aqui. É um X9, é um dedo duro, é alguém que entregou, não é corrupção, tá? Então... distante do conteúdo. É traição, né? Isso é diferente. Isso, é diferente. Tentativa de justificar os atos de Joaquim Silvério. Não está justificando, está simplesmente colocando o que o cara fez, né? É uma coisa mais descritiva do que justificando. Não estou dizendo que o texto é descritivo, pelo amor de Deus. Só para falar sobre a alternativa. E aí, de novo, por que será que eu falei que não era descritivo? Porque aí fala narrativa descritiva de eventos da Inconfidência Mineira. Se tivesse narrativa poética, ou narrativa épica, ou poema épico, aí poderia ser, mas
né? Não é isso que a alternativa diz. Então a gente fica entre a A e a B, tá? A B tá errada porque os sons das rimas não correspondem perfeitamente. Apenas as vogais, quando não só uma vogal, tá? Sim, qualquer uma que tu pegar aí, a gente vê direitinho. Deves com recebes, é mais o Isso. o E e o E, né? Deis, né? As dessa estrofe, pedes, deves, recebes. Pode ver que o privilégios, a rima tá só na tônica ainda, tá no E. Porque a átona não quebra a rima. Deves, privilégios, recebes. Perfeito. Isso. Tu vai ver que sempre vai ter esse E. Por isso é a A e não a B. Tá? Beleza. Bem difícil, mas não é nada técnico, não envolve saber o que é uma rima rica, rara, não sei o que. É olhar a palavrinha ali, é quase que a questão aquela que pede qual a regra da variação, né? Tem que olhar a forma, não precisa saber o nome, não precisa saber a catalogação, olhar a forma, olhar o significante e identificar como é que ele funciona. Sim, Silvério, acomete, envelhece, mistério, pé, né? A rima é uma rima de vogais. Show. Legal. A questão 19 é uma variação, uma das expressões da habilidade 18, que eu acho bem interessante, né? Porque a habilidade 18 não é só pronomes, que nem a gente comentou na primeira parte da resolução, primeiro bloco ali das questões 6 a 15. A gente está falando de estratégias de progressão do texto, né? Então tem várias questões da habilidade 18 que mostram como é que o texto vai estabelecendo uma certa estrutura, uma certa condução e de repente ele muda para outra forma. E aí a ideia é justamente que a gente olhe para esse texto observando os elementos que concorrem para a progressão temática. E aí os elementos não é provavelmente um pronome, mas é toda a construção, né? Eu lembro de um texto, a questão que eu fiz, a questão do Enem, na qual eu me inspirei, é uma que o texto começa falando, mais uma vez, é o quinto que me abandona. Eu tinha esperanças de que a gente ia estabelecer um relacionamento sério e ele de repente desapareceu. E aí daqui a pouco o texto diz assim, lá se foi meu celular. É isso, entendeu? Então, tipo, vai criando uma expectativa de que vai falar de relacionamento e de repente tá falando que perdeu o celular e tal. É mais ou menos isso, né? O texto começa falando de uma personagem de um filme, que é uma árvore, né? E ele tem dificuldade de comunicação. E aí, do segundo parágrafo para frente, o texto vem para a sua temática central, que é falar que as plantas têm capacidade de comunicação. Que é uma coisa legal até, né? Falar até inclusive de um livro e tal. Porque como é que a gente sabe, né, que o assunto principal não era o filme? Bom, porque dá para ver, né, cara, que ele tá só contextualizando. E outra coisa, esse texto saiu de uma revista chamada Ciência Hoje. Ela não comenta filmes, ela comenta aspectos científicos. Então, como estratégia de progressão do texto, o autor faz uma referência a uma personagem de um filme para quê? Para dar uma contextualizada, para estabelecer. E aí eu tirei esse gabarito do Enem, tá? Que é. Cadê o fio condutor de sentido, né? Aqui. Qual é o gabarito? Letra C, não é? Isso, falei C. Ah, tá, eu entendi. Estabelecer um fio condutor de sentido, que seria mais ou menos um jeito de dizer contextualizar, antes do tema principal do texto, que é a comunicação das plantas, tá? Bom, talvez alguém tenha marcado letra E, mas aí a letra E é clássico desatenção ao enunciado, porque o autor faz uma referência. Olha o enunciado. Gente, o enunciado é o rei do Enem. O autor faz uma referência a uma personagem de um filme. Para que ele fez essa referência? Para detalhar as habilidades sociocomunicativas das plantas? Não. Ele fez essa referência para contextualizar antes de chegar no assunto principal, né? A letra D seria... Olha que coisa interessante aqui. Eu queria comentar, e até, Gabriel, é legal eu te explicar isso, porque a gente tem que ir incorporando isso para a galera. A letra E é desatenção ao enunciado. A letra D é interpretação. Por quê? Porque na letra E... Por que não é interpretação a letra E? Porque esse texto está
de uma certa forma, eu não diria detalhando é muito forte, detalhar deixa errado, mas o texto fala sobre habilidades comunicativas. Sociocomunicativas aí é zoeira, né? Também eu zoei aqui. Não tinha visto, muito bom. Aí é pra deixar errado, né? Assim, as plantas vão ali, tomam uma ceva num bar, trocam ideia com essa samambaia, né? Não é, pelo amor de Deus, não é. Mas ainda assim. Fecha umas vendas. Fecha umas vendas, exato. Networking, né? Networking da samambaia. Sociocomunicativas é zoeira. Mas ainda assim, a letra E, eu diria que a pessoa. Habilidades comunicativas das plantas. A habilidade também é complicado falar em habilidade de planta. Enfim, tem vários problemas da letra E, mas eu ainda estou considerando que a pessoa leu e pensou em habilidades em comunicação das plantas, né? Então, mas ela não teve atenção com o enunciado. A letra D de dado, aí já é zoeira, porque ela tá. Eu teria que partir do princípio de que somente pessoas jovens gostam de filmes da Marvel, né? O que não é verdade, entendeu? E se fosse, o texto nos diria, né? Então, do ponto de vista técnico da habilidade, o que está sendo feito aqui é estabelecer uma contextualização antes do tema principal. E por que é um fio condutor de sentido? Porque tem conexão de sentido, né? A personagem do filme, que é uma planta e se comunica mal, e isso não tem relação com a realidade, porque as plantas se comunicam bem, é o que mostra um livro tal. Deixa eu botar um insight aqui que talvez eu devesse ter falado antes, devesse ter te interrompido, que é o seguinte, eu olhando essa questão, eu anotei aqui que assim, ó, a alternativa C é a única que fala sobre a referência ao personagem de um filme dentro do texto, como um elemento de progressão temática, porque a alternativa A é a opinião do cara. Sim, isso não é opinião, não é um elemento de progressão temática, é parte do conteúdo. Criticar, não é para criticar o texto, isso aqui é tudo, parece que todas as outras é assim, ó, intenções de quem escreveu o texto, que não tem nada a ver com um elemento textual, um elemento de progressão textual, que é do funcionamento do texto. Eu botei ali algo textual, não que o conteúdo seja extra-textual, mas uma coisa da questão das estruturas textuais. É a única alternativa que fala algo da estrutura textual é a C. A letra B também seria interpretação, né? Ter que supor que isso é uma crítica e tal, porque você já ouviu isso, talvez, é muito comum os cientistas virem falar isso seria impossível, porque blá 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 blá, blá. Tudo bem, tu já viu isso em outros momentos, mas aqui não. Você viu isso em outros momentos, mas aqui não é o caso, né? Muito bem, vamos lá. Questão 20. Tem que ter um sonetinho na prova, né? Tem que ter. Então, o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada. Eu, pessoalmente, acho estranho esse enunciado, mas, para mim, com esse poema, assim, ele fechou de uma forma espetacular. Uma vez que, então, assim, está sendo escrito, e à medida que ele está sendo escrito, ele vai dando forma a uma coisa que ele mesmo está, digamos assim, delimitando, né? E a ideia desse poema não é pegar nenhum conteúdo além de que é a descrição de um soneto sendo escrito. A gente pode dizer que não tem conteúdo esse texto. O conteúdo desse texto é ele mesmo, tá? Mas eu sei que é difícil a leitura do texto, é um poema muito antigo, um poema do século XVII, 1600 e tanto, tá? É um soneto, a linguagem é estranha, tá? Bota ali as alternativas só para eu comentar. Essa aí é a habilidade 16, tá bem tranquilo, falando sobre o próprio procedimento de construção, mensagem dimensionada, formatação de uma mensagem, tem que ser a habilidade 16, tá? O gabarito é D, vemos uma descrição do próprio processo de escrita a cada verso. Eu acho que a alternativa correta tá bem sóbria, assim, para quem, digamos assim, respirou fundo na hora de ler e viu que não, tá, a coisa tem um chão, porque assim, quando um texto, isso aí eu já falei em sala de aula na tua presença, Felipe. Se chega um texto, na verdade acho que eu até ouvi tu falando isso também uma vez. Se é um texto que é incompreensível e não faz sentido nenhum, o que o Enem vai perguntar? Se o texto é incompreensível e se não faz sentido nenhum. Ele não vai perguntar qual é a história que tem ali, se o texto não tem história, né? Não é tu que tem que perceber sempre algo que tu acha que tu tem que perceber nos textos, não é assim que funciona, tá? Para as alternativas, tá? Lembrando que a D é que é a correta, mais tranquilo.
A religiosidade é predominante no poema. Tem, assim, duas expressões, Senhor, né? Mas esse Senhor maiúsculo pode ser Deus, e louvado seja Deus, quase uma expressão idiomática, né? Tem até gente que não acredita em Deus que fala isso. Então, não é uma coisa, claramente não é um poema religioso, né? Arte pela arte, não é um ideal dessa época, não está colocado aqui a beleza do poema. O cara tá dando graças a Deus que escreveu um poema a mais. Se fosse arte pela arte, olha que bonito esse poeminha que eu fiz, né? A C eu sei que pode causar dúvida, tá? A metalinguagem é utilizada para produzir sentido alegórico. Não! A metalinguagem, ela tá ali para ela mesma. É o código falando sobre o código. Não é o código falando sobre o código para falar sobre a realidade brasileira. Não. É só o código falando sobre o código. Não tem alegoria nenhuma aqui. Nenhuma. Ah, não, mas será que escrever o soneto não é uma alegoria sobre a vida? Não, não é. Né? Pelo menos... Não, quando cai alegoria no Enem é raro, mas quando cai fica muito evidente que se está... E geralmente são questões fáceis. Eu já vi alegoria como estratégia argumentativa, lá na habilidade 24, entendeu? Que é a pessoa... Fala assim, para você fazer um bom poema, você tem que é que nem você tem que misturar a massa com não sei o que, com os ingredientes, ter paciência, deixar no forno, dar o seu tempo. Aí ele fica falando de uma receita para falar de como é que se compõe um poema, né? Não é o caso aqui. E é muito bom esse poema, né, cara? É mais ou menos como esse soneto, tipo assim, comecei o soneto, já botei a primeira regra, aqui vai o terceiro verso, e aqui terminou pro quarteto, né? Tipo assim, é como começar a redação, né? Comecei a introdução, apresentei o tema, já tô introduzindo o que vai ser trabalhado no desenvolvimento 1 e também no desenvolvimento 2. Finalizei o parágrafo. É tipo isso, né? Daí no desenvolvimento 1 é assim, comecei o desenvolvimento. Já vou te lembrar que eu abordei ali em cima o que eu tô abordando aqui. Agora trago um exemplo concreto. Enfeito com qualquer repertório. Finalizo e digo de novo o que já disse. Lá se foi o D1. Tipo, é isso. Dá pra fazer uma redação inteira assim. Aliás, até uma ideia. Fazer um desenvolvimento, fazer uma redação assim, dizer, tá aqui, ó. Modelo pronto de redação. Né? Que a galera adora. Tem Maravilha. só um outro detalhe curioso, né? Que obviamente não está sendo abordado nessa questão. Bota ali no primeiro verso, né? Que soneto, na real, é uma tiração de sarro, né? Um soneto começa em vosso gabo. Gabo, né? Lembra a questão dos gabos? Sim. Do Graciliano, né? Eu acho. O que é os gabos, né? Meus clones. São elogios, né? Então, tô se gabando, né? Então, esse soneto é assim. Vou escrever um poema para te elogiar. Qual é o elogio que tem ali? Nenhum. É isso. Vou falar todas as tuas qualidades. Vou escrever um poema falando sobre todas as tuas qualidades. Tá aqui. Tá escrito. Olha todas as qualidades que tem aí. Esse poema é um poema de tiração de sarro. Até o nome dele é pra um cara, né? Escrito para fulano. E pelo poeta não ter lhe achado préstimo nenhum. Era tipo isso. Assim. Pode crer. Sim, mas daí justamente é muita informação extratextual que para ser cobrado... Não tá nem sendo abordado. Se for cobrar a palavra gabo como tiração, meu Deus, seria... daí é demais. Esse é o equilíbrio entre o Enem, né? A base... E essa coisa da religiosidade seria conteudismo, porque a pessoa traz a informação de que o Gregório de Matos Guerra tem muitos poemas nessa temática, mas não é esse aqui. Esse aqui não é, né? Habilidade não instalada. Habilidade não instalada. Porque vai que não, é da habilidade 15, alguma coisa sobre a obra dele que eu tinha que saber. Tem nada de histórico aí. Se tivesse, o próprio enunciado já nos direcionaria, né? Com certeza. Muito bem, questão 21, se eu não me engano eu botei essa aqui nas funções da linguagem, né? A resposta a essa pergunta sugere... Então, cara, a moral é a seguinte, né? Tipo, uma pessoa perguntou, oi, tudo bem? Parece um diálogo tradicional, né? Aí o outro responde, olha, tudo bem. Fora o tédio que me consome, fora o tédio que me consome todas as 24 horas do vida, fora a decepção de ontem, a decepção de hoje, a desesperança crônica do amanhã, mas cara, tá numa depressão. Então, tipo, onde é que tá a resposta a essa pergunta, né? Então, começamos o texto com uma pergunta. A resposta a essa pergunta sugere que a pessoa não entendeu o caráter fático.
que seria o caráter fático? É que esse oi, tudo bem, não é uma pergunta, é só um é o famoso opa, beleza? Beleza. Uhum. Tanto que às vezes a gente pergunta oi, tudo bem? E a outra pessoa responde perguntando, oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem. E o diálogo aconteceu, porque a função fática da linguagem não é comunicação, é o start da comunicação, né? A primeira marcha do carro, que não é para ele andar, é para tirar do estado de parado, né? Então, eu não sei se aconteceu com você, tipo assim, de manhã ali, né, entrando na sala de aula do cursinho, do colégio, e aí pergunta, oi, tudo bem? E a pessoa, ou então às vezes tu diz assim, bom dia, e a pessoa responde, bom dia para quem? Essa pessoa não compreendeu o caráter fático da pergunta, porque quem disse bom dia, ela não tá dizendo que hoje é um ótimo dia, e que maravilha, ela só tá... Ela não está dizendo nada, né? Ela não está dizendo nada, ela está dizendo que nós podemos começar a dizer alguma coisa, é mais ou menos isso. E tem gente que às vezes viaja, porque pensar sobre a língua é inevitável, né? Porque é uma coisa que todo mundo está em contato sempre, e viveu a sua vida, imagina tu viver a tua vida com uma coisa e vem alguém e fala, não, tu tá errado sobre isso. Essa que é a dor do linguista, né? Mas tem gente que acha que é uma hipocrisia, né? Ser uma pergunta, né? Não, cara, não é uma pergunta. Todo mundo entende que não é, né? Isso seria habilidade, isso é que é uma habilidade sociocomunicativa, sociopragmática. É o uso da língua de verdade. No uso da língua de verdade, tudo bem, é uma pergunta? Não é. Todo mundo sabe. Inclusive, cara, e é interessantíssimo isso que tu falou, porque a habilidade 19 é analisar a função da linguagem predominante em diferentes situações de comunicação. Então, isso que é interessante, por isso que é tão tosco essa maneira de abordar funções da linguagem na selva, que as pessoas fazem uma aula de 5 minutos, quer dizer, função tal coisa, função tal coisa, função tal, elas não instalam a habilidade, não estudam nem direito funções da linguagem, e nem instalam a habilidade, né? Então enfim, mas enfim, tu ia dar um exemplo que aconteceu em sala de aula sobre isso. Não, que aconteceu isso, era uma aula bem corrida, o professor estava falando, imagina, a aula começava às 2h, aí chega uma pessoa às 2h40, o professor falou tudo bem, sendo que a pessoa entrou e ele estava no meio de uma explicação, o cara parou a explicação, oi, tudo bem? E a resposta foi, mais ou menos, né? Vamos ver como é que fica aí, mas tô chegando. Que isso, cara? Que é isso? É verdade, isso acontece mesmo. Eu consegui visualizar essa cena no campus do Vale. Eu consegui visualizar, mais ou menos. Pior que essa não foi na FACED, mas tu tem o cenário aí na mente. Assim. Na FACED é melhor. Na FACED é melhor ainda, então, de acontecer, porque... Cadeira com pouca gente, professor de grego. Opa, tudo bem? Não sei. Mais ou menos, vamos ver se melhora. Essa pessoa, ela né? Uhum. O caráter fático da pergunta não foi compreendido. Ela não compreendeu, ela não precisa ter respondido nada, ela só dizer assim, com licença. Ela poderia ter dito com licença, tudo bem? Opa, tudo, professor, com licença. Desculpa o atraso. Era só isso que eu tinha que ter. Não, vamos ver. Mais ou menos, tô chegando. Uhum. Achei que pode sair falando, porque agora, antes aconteceu, se não, por favor. Que isso? Mas não tá tudo bem, foi assaltado agora. Que isso? Vamos lá. Que bom, né? Que bom. Aí eu já dei uma zoada também aqui na letra C, eu dei uma zoada, né? Que existe um quadro sintomático. Assim, porque isso nós somos psiquiatras e uma resposta a uma pergunta já revela. Não, e curiosamente em relação às funções da linguagem. Entendeu? Então é um novo método que tem que ser colocado, né? As psicoterapias, tu diagnostica coisas muito além da... Estude funções da linguagem. Muito bem. Vamos lá. Essa aqui, habilidade 23, né? Inferir os objetivos, inferir em um texto os objetivos do seu produtor. No título proposto para essa coluna, ao se utilizar de uma metáfora, olha, é isso que a selva faz. Está escrito metáfora. Deu. Então vamos estudar todas as figuras de linguagem, são 312. Cara, pelo amor de Deus, cara. Vai que cobra um catacrese. Vai que cobra catacrese. Vai o oxímoro. Não pode cair o oxímoro. Cara, pelo amor de Deus, porque fantasma, gente. Eleição fantasma não quer dizer que é uma eleição cheia de espíritos. É uma metáfora.
entendeu? É uma eleição de mentira, né? Uma eleição mal assombrada. Aí que tá, qual é a metáfora aqui? Bom, qual é a intenção dela? É justamente criticar todo o processo aqui, né? Ano atípico de 2016, impeachment, cassação do mandato do presidente da Câmara, Lula acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, meio mundo político na mira da Lava Jato, barará, barará, barará. Quando a gente se dá conta de que a eleição de prefeitos e vereadores é daqui uma semana, soa muito repentino. Já é isso. Então, tipo assim, a quantidade de escândalos, né, e turbulências políticas no cenário nacional que ocorreram fizeram com que as eleições municipais parecessem de mentira, parecessem só um fantasma, né, meio isso. Então, qual a eleição que é a fantasma? As eleições de prefeitos e vereadores, né? Então, é isso que o texto está dizendo. Que o rebuliço diante da República, né, atraiu tanta atenção para a treta nacional que as eleições locais pareceram eleições fantasma, eleições de mentira, eleições, né? Então, revela a intenção de evidenciar a falta de atenção da população com as eleições municipais. Eu também não queria deixar a questão tão fácil assim, mas aí o gabarito é letra D de dado. A letra A, não, o texto não está dizendo que as eleições municipais são irrelevantes por si. Não é importante agora botar um prefeito no cargo de uma cidade? Agora, não estão sendo percebidas como importantes, né? É falta de atenção. Tem uma coisa também dessa alternativa, né? Que assim, é revelar a irrelevância. Então, a irrelevância é uma coisa dada, é um dado da realidade. Não serve pra nada votar em prefeito e vereador. Não, né? Cara, mas eu tava fazendo. Agora, enquanto eu resolvi a questão e tal, e todas que a gente tá resolvendo, pô, nosso simulado é bom, né, cara? O bagulho é. E a gente tá fazendo cada vez mais rápido, né? O bagulho a gente tá muito mecanizado assim no processo, né? A gente. Cada um divide, vou fazer essas habilidades, tu faz essas aqui, eu faço essas, daqui a pouco eu seleciono um monte de textos, eu faço assim, eu seleciono o texto e eu escrevo qual habilidade que eu vou cobrar. E aí depois todos os seus selecionados eu escrevo, aí depois eu vejo as 10 questões daquela habilidade dos últimos anos, pego ou um simulado, ou um enunciado idêntico, ou uma mescla, pum, e crio alternativas inéditas, né? Tem uma divisão já meio já pré-estabelecida, né? Vamos lá. Inclusive agora está aparecendo um monte de questão minha, né? Questão 23. No texto há uma discussão sobre o uso da variante linguística chamada internetês, que é um texto da editora da URGS, inclusive, né, da nossa universidade. A Sabrina foi minha professora, né? Então, enfim, está falando do internetês e está dizendo que o internetês é uma variedade usada em determinadas situações. É basicamente a essência da habilidade 26, né? Que é adequar a variedade linguística ao uso social, tá? Então, o internetês cadê o gabarito? Tu vê, eu não estou lembrando do gabarito agora de cabeça, mas se eu não me engano é letra D de dado, corresponde às necessidades comunicativas na internet. É isso, né? O internetês ele nem deve ser usado em qualquer situação, e ele também não é pior que qualquer outra variedade e nem é melhor porque ele é inovador. Na verdade, isso é a essência do raciocínio sobre qualquer variedade linguística. As variedades estão adequadas a determinadas situações, né? E contextos, né? Então, a letra B de bola é tipo interpretação, né? Quem fala internetês, a internet está acabando com a gramática, com a língua. Das alternativas aqui, ó, eu anotei que a C, que é a que eu acho que tu comentou também, deve ser seguida como padrão, tipo, essa é a melhor coisa, e a A, a B e a E é a pior coisa. É a interpretação. Também é uma coisa que acontece em várias questões do Enem, em relação a algum tipo de variação mais popular ou mais moderna ou relacionada às novas tecnologias, das alternativas erradas apresentarem ou é um lixo ou é o futuro e todos têm que aderir. Né? E acho que nada é muito assim, né? Quer dizer, tem coisas e daí talvez o aluno, eu vejo que às vezes tem alguns alunos, não tanto alunos, eu vejo mais a galera que acompanha meu canal do YouTube, assim, começa a entender algumas coisas e tira conclusões que é tipo assim, o Enem é assim. Não, gente, o conhecimento é assim, o mundo é assim, ponto. É que nem tipo assim, agora, sei lá, pegar um troço
O Twitter agora mudou de nome, sei lá. Uma coisa que tá na minha memória aqui agora. Ah, isso agora é uma tendência universal e é uma maravilha, porque foi o Elon Musk que fez, então é isso. Então todo mundo tem que mudar o nome da sua empresa e lançar foguetes. Não, não é isso, não é uma maravilha. Ah, isso é um horror, porque quer dizer simplesmente que eles querem engolir os nossos cérebros e comer o nosso dinheiro. Não, cara. É uma mudança de marketing e ponto. Bom, se tem intenções ou se não tem, é demais, entendeu? É virar tudo vira teoria da conspiração ou tudo vira grande nova tendência a ser seguida pelo mundo e não faz sentido, né? As coisas não são assim, cara. Para uma concepção de conhecimento, mas tem setores da sociedade que pensam assim, ok, esses setores não estão tentando desenvolver um raciocínio científico como é esse aqui que a gente está, o Enem é o acesso à universidade, né? Um troço assim, é embasado. O internetês corresponde às necessidades, é assim, tu tem uma nova forma de comunicação, o tempo passou também, a língua vai mudar, vai ter outras formas de se relacionar com a língua, e ele corresponde ao seu tempo, é uma coisa básica, as coisas correspondem à realidade do seu tempo, isso é o que é, isso é um fato, ponto, isso é o que é. Agora, se é bom, se é ruim, se não é, qual é o embasamento para dizer que é bom ou que é ruim? Não tem, né? Aí a pessoa não tem, é que nem a questão lá, é que nem, cadê a arte pré-paleolítica, né? Para bancar a alternativa aqui. Não vai ter, né? Maravilha. Vamos lá, sou eu de novo, né? A variedade linguística deste trecho, questão 24. A variedade linguística deste trecho é adequada à descrição dos fatos. Por isso, as escolhas lexicais presentes no texto estão a serviço do quê? Essa questão eu peguei de uma questão, assim, idêntica a essa aqui, só que eu fiz inédita a versão de uma questão que já caiu, né? Que é uma variedade, deixa eu ver, assim, uma variedade popular, vamos dizer assim, né? Não gastou, né? Não gastou nem bater palma para Maria do Céu, apontar na porta da frente de sua casa, enxugando as mãos na alvura do seu avental, protegedor de seu vestido multicolorido. Depois dos primeiros cumprimentos, cacei jeito de assentar, olha só, cacei jeito de assentar num banco antigo. Então, a pessoa que está contando a história, ela está justamente vivendo aquilo, né? É uma pessoa que, como é que a gente sabe que ela mora por exemplo, na roça, né? Ou as mulheradas, né? Pois é, seu Marcos, quando tinha casamento por aqui, as mulheradas se ajuntavam formando um rodeiro lá no meio do mato. Então, é uma pessoa, a pessoa retratada pelo trecho literário, que vive no meio do mato e que, para passar autenticidade para essa história, tem que ser alguém que fale como se espera, vamos dizer assim, né? Isso traz autenticidade para os personagens, né? Então essa variedade linguística está a serviço da autenticidade, que quando caiu no Enem, o gabarito estava a serviço da verossimilhança, que era para ser verossímil que uma pessoa que vive no meio rural esteja descrevendo a história, né, contando, ela fale mais ou menos dessa forma. Seria inverossímil a gente ter alguém descrevendo essas cenas falando como se fosse um aristocrata, né? Eu lembro até isso é uma das críticas ao São Bernardo, né, que é um livro escrito por um ex-presidiário. Tudo bem que Graciliano Ramos ele tenta trazer uma certa bruteza ali para a linguagem e consegue, mas claro que ele justifica, né, que ele estudou, se eu não me engano, alguns anos antes de ser preso, né, tem uma parada, ou seja, seria uma pessoa estudada que foi presa. Mas enfim, então por isso o gabarito é letra C, porque as escolhas lexicais, essa palavra é importante aí para você que está. Essa aqui é uma coisa que é legal de ter em mãos. Escolha lexical é escolha das palavras. Léxico nada mais é que conjunto de palavras. Então, as palavras usadas para a construção dessa personagem estão a serviço do quê? De fazer a personagem ser autêntica, verossímil, né? Não está idealizando a variedade regional, isso seria interpretação, também não está ridicularizando, é aquilo que a gente chama, né? Até não falamos nenhuma vez na resolução desse simulado por enquanto, mas chegou a hora, que é juízo de valor, né? Geralmente quando tem juízo de valor, vai ser a alternativa certa. A errada, desculpa. Quando tem juízo de valor é errado. Só vai estar certo juízo de valor quando houver uma explicitação de que é um juízo de valor.
Que nem uma questão que o Gael fez, que o Gael. É que o meu filho tá pra acordar, eu tô começando a ficar nervoso, e aí fui falar Gabriel, falei Gael. É que o nome também, né? Se o nome fosse João, aí seria mais estranho o erro. Dificultaria, né? Mas que o Gabriel acabou de resolver, que é temáticas supostamente elevadas. Ou seja, é um juízo de valor, que as temáticas clássicas são elevadas, mas deixa claro que é um juízo de valor daquelas pessoas, daquele grupo, tá localizado, né? Quando é uma alternativa seca, assim, o gabarito nunca vai ser juízo de valor. Então, por isso, o gabarito é letra C. O termo lexical é muito importante em questões de variação, a gente saber que lexical é o nível da palavra. Sotaque não é uma escolha lexical. Tentativa de reproduzir um sotaque. A tentativa de reproduzir um falar popular não tem nada a ver com léxico. Mulher ou mulher é o mesmo item lexical. É a escrita que está mudando. A palavra é a mesma, né? Literalmente, o sotaque, né? Porta, o item lexical é o mesmo. Não muda em absolutamente nada. O da ridicularização ali, eu tinha notado que teria que ser, tipo assim, personagens Nerso da Capitinga, entendeu? Ou uma coisa para isso era uma coisa tradicional até do século XIX de alguns autores. Para tu marcar que o personagem é burro, Jeca Tatu, o falar dele é o falar popular. Não é o caso aqui, de forma nenhuma, né? E a idealização também ali, não tem nada a ver, né? Mas a ridicularização até poderia ser, mas teria que ser algum texto muito específico, assim, né? Para marcar que o cara é pobre, ou é burro, ou é estrangeiro, enfim, alguma coisa que daí naquele personagem varia, né? Como se os outros não tivessem sotaque, é mais no sentido do próprio texto, que não é o caso aqui. Mas, meu, só tem uma coisa que eu acho que a gente vai discordar, não é discordar, mas eu acho importante apontar, porque nessa questão, e às vezes nas questões do Enem, tá falando que as escolhas lexicais, que de uma certa forma caracterizam a variedade, então, para o entendimento desse tipo de questão, mulherada e mulherada seriam palavras diferentes. Entendeu? Porque se fosse as mulheradas ou as mulheres se uniam, é outra frase. Em vez de as mulheradas se juntava. Entendeu? Então se para a linguística realmente existe um equívoco aqui, bom, tudo bem, é uma prova de ensino médio e não uma prova de rigor acadêmico-científico, né? Mas aqui o não gastou nem bater palma não é a mesma coisa que não precisou nem bater palma. Seriam diferentes. Mas aí trocou. Aí o gastou pelo precisou. Sim, mas eu acho que assim, o exemplo mulherado eu entendi o que tu quer dizer, mas eu acho que assim, tu tá cheio, né? Formando um rodeio no meio do mato, um rodeio. Sim. Aí existem vários itens lexicais mesmo. Isso. Novos. Ou, por exemplo, quando é do Nordeste, coloca cabra, né? Que é uma expressão que já o Enem já caracterizou como característica do Nordeste, ou um tchê, ou um guasca, alguma coisa assim. Sim, mas por exemplo, aqui, porque essa dúvida ela veio de para ela se trocar da roupa de poeira que vinha se ajuntando em desde a roça. O prela não é a mesma coisa que pra ela. Não, sem dúvida nenhuma. Tá ligado? Eu também acho que o ajuntando é diferente do que o juntar, porque ajuntamento tem uma coisa mais humana, né? Tu não faz ali, eu ajuntei, é diferente ali. Mas enfim, eu entendi o que tu quis dizer. Mas eu só pontuei para não gerar essa dúvida, para tentar evitar a dúvida, né? Não que não possa haver. Olha, e também tá cheio, né? Foi um tim. As escolhas lexicais aqui, né? Estão muito presentes. Sim, foi um tim. Maravilha. Vamos lá então para a última desse bloco, questão bem tradicional da habilidade 20, que aborda a língua geral. Relacionando-se às ideias do texto a respeito da convivência de diferentes idiomas no período histórico do Brasil colonial, constata-se que geralmente são questões complicadas mesmo e trazem esse aspecto histórico, né? Seria mais ou menos um diálogo com a linguística histórica, para que a gente, como é que diz, a habilidade reconheça a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Achei ótima essa questão, me lembrou muitas outras, e até que tu falou
um saber de linguística histórica, porque não basta tu saber nem só da história, ou melhor, não basta pegar só o aspecto histórico, né? E aqui, só para dar um exemplo, mas que me veio, que acho que tu vai considerar ele fortuito. Tem uma outra questão sobre a língua tupi no Brasil, original do Enem, tu com certeza sabe qual é, que todo mundo erra porque todo mundo marca que a língua tupi originou o português falado em São Paulo. Cara, o português falado em São Paulo não veio do tupi, ele veio do latim, né? Uhum. Não é porque uma língua pega a influência de outra que ela troca o seu ramo de origem. Uhum. E essa é a parte de linguística, né? E até nas alternativas ali tem uma que é preciso, assim, tu tem que fazer esse raciocínio que não tem a ver com nenhum período histórico específico, né? A língua, ela vem de um lugar, ela sofre alterações, ela não vai sair de onde ela veio, não vai trocar, né? Vamos lá, te interrompi porque eu lembrei e eu gostei muito dessa questão, achei muito boa. Não, mas resolve aí, essa então. daí do simulado. Vai tu. Bom, acho que não tem ali necessariamente ver os textos, mas olhando as alternativas ali, né? Diferentes, a respeito da convivência de diferentes idiomas no período histórico do Brasil colonial, constata-se que a correta ali tem uma característica... não é. Eu ia dizer a única que tem 3 linhas, mas não. A alternativa A também tem. Implementação da língua portuguesa fazia parte de um projeto ideológico de ampliação do domínio imperial. Sim, bem sóbrio, bem tranquilo. Não é um raciocínio, assim, super complexo, tá? Como eu vejo uma dificuldade, às vezes, em algumas coisas que envolvem a relação da língua com a realidade, alguma coisa, às vezes, das próprias funções da linguagem de uma forma mais sofisticada, mas aqui pode ter palavras difíceis, mas, assim, tá muito bem descrito. Tá muito bem descrito. O funcionamento de... E aí é que tá indo para um pouco que eu falei, o troço universal. Tu troca língua portuguesa nesse contexto, claro, de novo, tô pegando uma hipótese aqui, mas não é uma hipótese para dizer que é para errada tá certo. É para falar do conhecimento que subjaz. Isso é o que a língua inglesa serviu na Índia, para os ingleses. É assim que funciona, é colonização. Colonização se faz com a língua também. Não tem como fugir, né? Porque se faz pela cultura. Pela língua se faz muito, ela se infiltra, né? E ela parece que ela gera uma sensação nos falantes de que sempre deveria ser assim em nós, né? A gente nem consegue supor que talvez pudesse não ser, que nossos avós talvez falassem língua geral. Então, basicamente, o texto mostra assim, que a língua geral, que era assim um tupi modernizado, vamos botar assim, né? Era a língua usada, entendeu? Nos espaços domésticos, unindo-se a portugueses e as índias, unindo-se a portugueses e mamelucos, transmitiam por sucessivas gerações não só a língua, mas os costumes. Fator importante do reforço da língua geral no espaço doméstico era a escravidão indígena. O português estava restrito a documentos, ou seja, o português só era usado na escrita, que contudo deveriam ser comunicados à população em língua geral. Então, tipo, se havia um ofício escrito em português para comunicar para as pessoas, tinha que traduzir para a língua geral, né? Não por outro motivo, sabemos que foram frequentes os pedidos das autoridades portuguesas para que enviassem à capitania vigários versados na língua dos índios. Até que a coroa portuguesa decide impor, né, para implementar, que está aqui o verbo, implantar a língua portuguesa definitivamente em terras brasileiras. O Diretório dos Índios vigorou entre 1757 e 1798 com a finalidade de instruir o comportamento do colonizador no que se refere às populações indígenas, a definição da fronteira norte do Brasil e seu povoamento Parará. Através das diretrizes, Portugal buscou a construção de uma nova ordem social com a incorporação dos índios à colonização. Então a ideia era, cara, a partir de agora o português tem que ser falado. Foi uma política de Estado a implementação do português, né? Porque organicamente, né, foi um tráfego pago, vamos botar assim, né, os caras implementaram o tráfego pago porque organicamente não ia vingar o português, e aí, enfim, né. E é um troço tão maluco, porque essa língua aí, se o Diretório dos Índios e o Pombal, que é metade do século XVIII, é 250 anos de uma língua, entendeu? Não é nem um crioulo, nem um pidgin, é uma língua. Não tem como. Isso é uma loucura mesmo. E sumiu, né? Conseguiram, né? Deu certo, né? Só o registro, né?
Então, a língua geral dos índios é ser mais simples. Essa alternativa é clássica, já apareceu no Enem várias vezes, sempre está errada. Não tem como uma língua ser mais simples ou mais complexa. Uma língua é uma língua. Todas as línguas são igualmente simples e complexas, né? Simples porque o falante usa de uma maneira natural, sem ninguém ter ensinado. Ninguém te ensina a falar, tu aprende, né? Por dedução. Como tudo, na verdade. Como tudo, na verdade. Eu sou um defensor do aprendizado, não tanto do ensino. Então, por isso que você que se vire aí do outro lado, entendeu? Sabe que isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque eu tenho certeza que tem alguém que pensou algo do tipo, mas no alemão eles têm aquela coisa do caso genitivo, nominativo, e tem, cara... Uma criança com 4 anos, nesse momento em Berlim, não está tendo nenhuma dificuldade em aplicar todas as regras, inclusive em misturar 3 idiomas ao mesmo tempo. Eu tô vendo aqui em casa, com o Gael. Por isso que tem a famosa piada, né? A piada aquela de que não, a educação no Japão é tão boa que as crianças, sem nem ter ido na escola, já falam japonês. Né? Por que isso é uma piada? Porque não é mais difícil falar japonês do que brasileiro. Porque os bichos aprendem ali. Vão aprendendo em qualquer lugar e aprende mais de um. Né? Mas é muito difícil, existe uma resistência muito grande para a compreensão de que uma língua não é mais difícil do que outra por aquilo, né? Tu convive com a tua língua, a tua vida, tu domina ela e tu vê outra que tu não entende nada, como é que tu vai dizer que aquilo ali não é difícil? Olha aqui, eu tô falando português lá. É doido, né? Agora, e tem a galera também do que o português é mais difícil que as outras. Sim, essa galera é forte. Porque no português, aí ele pega um caso, que é a conjugação verbal do português, e no inglês é mais simples, pega esse caso, e aí chega à conclusão universal de que, cara... mas é muito mais difícil aprender o português gramatical do que o inglês cotidiano. Tá, mas pelo amor de Deus, aí é óbvio, né? Sempre vai ser mais difícil a norma... gramatical de uma língua do que a variedade comum de... Pode haver pessoas que falam inglês fluentes e que não sabem a gramática da língua portuguesa. Bom, mas isso não nos leva a uma conclusão sobre a língua, né? Até porque a gramática não é língua, né? Também tem isso, né? A gramática é uma outra coisa, né? Mas, enfim... a letra A, eu diria que é texto não compreendido. A hegemonia da língua portuguesa se evidenciava em ambientes públicos e privados. Não, né? Justamente o contrário, estava dizendo que... Está escrito, a língua geral é que era hegemônica, né? A preferência pela língua geral dos índios era uma forma de resistência organizada, é interpretação, entendeu? Até porque os colonizadores também falavam língua... Quem diz que porque são 200 anos, né, cara? 200 anos. Então, quer dizer, que o comunicado tinha que ser falado em língua geral, era uma ordem do governo colonial. Como é que ele vai ser contra um negócio que ele está mandando fazer? Não, e a gente também tem que entender, pensar um pouco, cara, são 200 anos que a gente está falando, de 1500 a 1798. Então, quer dizer, obviamente, portugueses vieram para cá, tiveram filhos portugueses, e esses filhos portugueses já estavam falando língua geral também, porque era a língua da sociedade, entendeu? Não era assim, era de divisão, né? O cara nasceu de um casal português no Brasil, e ele sai falando português de Portugal que nem em Lisboa. Claro que não, o Gael não está falando português gaúcho que nem o meu, ele está falando espanhol, entendeu? E por quê? Porque ele vai pra creche todo dia e fala só espanhol e convive, e daí ele vai ter o português em casa e o espanhol na rua, e bem, é isso, a vida é assim, entendeu? Tô pegando um caso único da minha família, formado por 3 pessoas. Agora imagina que foi o que aconteceu, que toda a sociedade portuguesa vai para Portugal. Bom, agora, claro, eu tô falando já de 1808, mas tá chegando aqui, né? 1798 tá quase chegando a época da elite portuguesa ir inteira para o Brasil e virar Portugal e aquela loucura toda. Então, enfim, gabarito letra E. Acho que é isso, né? Chegamos na 25, esse é o nosso segundo bloco. Algum comentário para finalizar aí ou nos despedimos? É isso, porque vai seguir, né? Vai seguir, a gente continua. Esse é o segundo bloco. Os comentários eu faço nos comentários. Maravilha. É nóis. Até a próxima.